Sim, sim, tá dando pra ouvir. É só respondendo aqui logo o Rodrigo, né? Hoje eu vou apresentar a disciplina, certo? Aí a gente começa com conteúdo na quinta-feira. Então, na quinta-feira, vamos fazer de novo uma live, né? Até pra gente já ir ganhando um tempo. Aí na quinta a gente faz live também, né? E depois eu vou conversar com vocês, né? Para deixar até um pouco mais claro como é que vai ser a disciplina. Mas quem foi meu aluno aí na pandemia, né? Eu sempre gostava de fazer uma aula uma aula por semana, né? Com conteúdo, é fazer ela sendo mesmo ao vivo, né? Em webconferência. Então, eu nunca curti muito esse lance de botar vídeo e deixar para vocês, por conta que eu acho que não é o mesmo dinamismo, né? Acaba ficando um negócio muito engessado e é um saco tá gravando vídeo e fazendo edição. Então, para quem aí se aventurou em fazer edições, né, semestre nos anteriores, o que é meio chato, né? Até para quem não tem esse costume, como é o meu caso. Então, para evitar tanto esse trabalho, acabava às vezes, nas minhas primeiras aulas gravadas, cara, eu passava acho, quase o dia todo fazendo ela, porque era várias horas tendo que parar, voltar, editar, renderizar, subir, que acabava consumindo mais tempo do que fazendo uma aula normal mesmo. Então, eu sempre opto por, na maioria das vezes, né? Não vai ser sempre. Uma aula gravada mesmo, a gente fazendo uma vez por semana, certo? Aí eu disponibilizo para vocês. Então, eu gravo aqui a aula, né? A live. Aí disponibilizo para quem não puder assistir naquele momento, né? Porque a gente sabe que também tem esse caso. De alunos que não podem acompanhar de maneira síncrona, né? Então, fica a aula assíncrona, né? Para quem não puder assistir naquele momento. Beleza? Então, essa semana é diferente porque estou querendo apresentar a disciplina hoje e na quinta fazer que já começar de fato os conteúdos, né? Mas geralmente vai ser uma aula por semana, né? Uma aula síncrona por semana. Se eventualmente tiver mais de uma, vocês vão ser comunicados, né? Então, Amado, vai ter aula hoje? Então, não precisa se preocupar, eu aviso lá no grupo, né? O grupo é para isso também, para a gente estar tirando tanto dúvidas, né? Que vocês tenham, né? Quem pagou o web nessa última vez remoto, o grupo foi essencial e eu espero que vocês utilizem ele ao máximo, né? Para tirar dúvidas, né? Porque, por exemplo, uma dúvida sua pode ser, por exemplo, uma solução de algum colega seu que já realizou, né? Então, tal linha, o que é que essa linha está fazendo? Por que é que não está dando certo? Eu estou enganchando aqui, esse framework não está funcionando, como é que instala? Então, o grupo é para isso, né? Claramente tem que ter o filtro de algumas coisas que se colocam lá, né? Até por conta que é algo para ser, né, de ajuda. Então, tentem também se policiar no sentido de o que colocar no grupo, certo? Às vezes a gente tira umas brincadeiras, até coloquei lá no grupo, né? Uns emojis aí que fizeram aí já nos outros semestres. Mas ali tranquilo, mas evitem também algumas coisas mais pesadas, né? Até por conta que é um local também de dúvidas, né? Então, aquele grupo, né, a intenção dele é tirar dúvidas dos colegas, né, e comunicação. Então, tudo que eu vou comunicar, praticamente eu nem estou usando mais o Siga, né, é mais o WhatsApp, porque eu acredito que pelo menos 99% das pessoas tenham, mas eu também coloco no Siga o WhatsApp, porque ele é muito rápido. Então, jogo lá, aí vocês já são notificados, já sabem o que tem que fazer. Então, por exemplo, também alguma explicação de uma prática, ou então explicação de um trabalho, ou então explicação de uma dúvida. Às vezes eu costumo botar um áudio explicando, né? Porque justamente texto é muito chato. Às vezes a pessoa nem entende muito. Então, às vezes explico mesmo no áudio, jogo lá no grupo, né? Para ficar mais claro a dúvida, né? Que vem a surgir. Beleza? Então é isso.
Então, o WhatsApp para comunicação tira dúvidas. Você pode colocar lá, se eu ver, né, eu vou responder, se eu souber, né, claro. Se eu não souber, eu vou atrás de saber qual é a solução, né, e os colegas também podem se ajudar, né. Então, também não se limitem a minha resposta, certo? Então, deixa eu botar aqui o slide, né, até para eu me apresentar aqui um pouco para vocês. Eu estou vendo aqui várias caras novas, né? Muitos aqui não foram meus alunos, né? Mas também tem grande parte que foi, né? Então, já conheço algumas caras, sei do potencial de muitos que estão aqui, né? E acredito que essa disciplina vai ser muito proveitosa, muito, né? Vai ter um resultado bacana no final, certo? Então, também não fiquem tão tímidos, né? Podem abrir o microfone sempre quando vocês quiserem tirar dúvida. Às vezes eu não fico tão preso aqui ao chat, né? Então, pode passar batido alguma coisa que você falou aqui no chat, eu não vejo, né? Então, por exemplo, se eu estiver explicando alguma coisa, aí se eu jogo alguma dúvida, não hesitem em abrir o microfone e falar, né? Amada, eu não entendi isso aí não. Pode explicar de novo. Ah, vou tentar explicar de outro jeito, né? De outra maneira. Evitem usar o chat, né? Se botar no chat e algum colega responder, né? Beleza, aí passou. Mas, por exemplo, tu botou no chat, eu passei batido, fui para outro slide, aí tu, amado, espera aí. Aí dá uma olhada lá no chat, ou então tu fala, né? Abre o microfone e fala. Não deixa dúvidas para depois, certo? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Ayrton? Estamos sim. Sim, sim. Vamos lá. Então, aqui é o slide 1, eu vou compartilhar com vocês, né? Ainda não compartilhei o plano de curso, né? Mas aqui é uma explicação do plano de curso para vocês, né? Eu vou disponibilizar, que o SIGA ele vai ficar todo recheado lá de links, né? Categorias que eu vou criando, então tudo vai ficar lá bem direitinho, as aulas, o link para as pastas das aulas, os links para o YouTube, que eu, por exemplo, quando eu terminar aqui a gravação, né, da aula, assim que caiu o link lá, o download, o arquivo no Gmail, ó, eu vou subir para o YouTube, né? Então, eu já disponibilizo no YouTube e jogo o link. Ó, pessoal, geralmente eu faço uma playlist. Aí eu coloco lá. Até se vocês forem ver, tem uma playlist já lá da vez passada quando eu ministrei essa disciplina. Então, eu boto na playlist, né? E digo, ó, atualizei a playlist. Então, a aula mais atual vai estar lá, né? Então, vamos lá, vamos começar. Então, meu nome é Anderson Almada, certo? Você pode me chamar de Amado, mas eu me chamo por Almada, né? Então, eu sou professor de desenvolvimento de software para web desse semestre, né? Eu já venho ministrando essa disciplina desde 2019, né? Então, desde quando eu cheguei no campus até esse concurso de web e mobile, né, foi direcionado justamente para essas disciplinas que não tinha um professor fixo, né? Então, atualmente, eu sou professor dessas disciplinas, tanto de web quanto mobile. O meu concurso é específico para essa temática, certo? Então, eu já tenho uma certa experiência, né, esse tema, né? Desde 2010, pelo menos. Então, já tem 11 anos que eu venho trabalhar com web, né? Mobile um pouco menos, mas não tão menos assim, desde 2012. Então, eu tenho uma certa experiência trabalhando com esse tipo de tecnologia, certo? Então, aqui é a aula 1, né? Aula só de apresentação, certo? Então, deixa eu colocar aqui. Então, aqui um pouco sobre mim, né? Eu sou graduado pela Universidade Federal do Ceará, no curso de Engenharia de Teleinformática, certo? Com ênfase em Engenharia da Computação. Eu me graduei em 2014, final de 2014. Aqui em janeiro eu colei grau. Espero, né, que todos vocês aqui consigam também chegar nesse
objetivo de vocês, né? Tem um mestrado, né, em ciência da computação, não mais em engenharia, também pela UFC, né, com ênfase na área de engenharia de software, né? Então, aqui tem alguns temas que eu trabalhei no meu mestrado, né? E eu tenho uma certa expertise, né, para estar ministrando, né? Tanto ministrando quanto orientando, né? Os meus alunos, por exemplo, de TCC, todos eles estão indo nessa área aqui de sistemas distribuídos, né? E também engenharia de software, com o caso do Henrique Catunda. Né? Eu estou agora explorando algumas coisas a mais com o David, né? Não sei quem já conhece o Francisco David, um dos maiores alunos aí que a gente tem do campus atualmente, que está trabalhando com computação móvel, né? Então vai trabalhar com acessibilidade. Então, só um pouquinho aqui, né? Eu quero saber agora um pouco de vocês, né? Sistemas distribuídos. Teve até alguns alunos aqui que participaram dessa disciplina. Tu lembra lá, Ayrton, o que é os sistemas distribuídos? Como é, mano? São sistemas distribuídos? O que são? Sim. Explica aí para o pessoal. Sistemas distribuídos são sistemas que interagem, estão distribuídos, como é que pode dizer, separadamente, não é um único sistema, mas só que interage como uma só, como se fosse um só. De forma que para o usuário, ele não vai saber distinguir se são mais de um sistema ou é um único sistema. Ou seja, são vários sistemas interagindo e apresenta-se para o usuário como um único sistema. Basicamente. Show. Esse aí aprendeu, viu, na disciplina? Exatamente isso aí que o Ayrton falou, certo? É um conjunto de computadores, né, que estão aglomerados, interligados, que se comunicam para prover algum tipo de serviço, né, algum tipo de aplicação. Então, todas essas coisas que envolvem essa distribuição, a gente vem a trabalhar no sistema distribuído. A disciplina que eu ministrei no semestre passado. A computação móvel ela é auto-intuitiva aí no, no próprio nome, né? Ela está direcionada com tudo que tiver relacionado a construções tanto a parte física, né? Mas mais a parte de software que eu trabalhei, né? Então, tudo que está relacionado a dispositivos móveis, né? Construção de aplicativos, problemas relacionados à computação móvel, até porque não são só benefícios, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, na computação móvel a gente tem problemas com a bateria, né? Praticamente a gente não consegue sair de casa sem uma bateria, um carregador do celular dentro da bolsa também, porque senão a pessoa vai ficar sem o celular. Então, ele traz muitas vantagens, né? Dispositivos móveis, como, por exemplo, a possibilidade de a gente poder estar em qualquer local, em qualquer momento, em qualquer horário, por exemplo, acessando o banco, por exemplo, acessando um e-mail, por exemplo, se comunicando. Da mesma forma, por exemplo, vocês aí, alguns acreditam que estão no celular, né, assistindo a live. Então, os dispositivos móveis, né, abriram um leque de oportunidades e comodidade para a gente. Então, a gente também trabalha nessa atuação ainda da computação móvel. A computação em nuvem, né, é o que está de mais moderno hoje, né? Acredito que muitos aqui devem ter participado do FIT desse ano, que foi totalmente na nuvem, né? A gente usou todas as possibilidades que a gente tinha, né, para fazer o evento, usando o Discord, que tá na nuvem, usando o Meet, que está na nuvem, né, fazendo as conferências com o pessoal da Libras. Né, ali é só um pouco do uso da nuvem, né, mas a nuvem é muito mais ampla do que aquilo. Né, na cadeia dos sistemas distribuídos também a gente trabalhou um pouco com isso, falando das infraestruturas, falando das plataformas, né? Então, na nuvem a gente consegue ter a ideia de ter recursos infinitos, né? E pagando para usar aquele serviço. Então, na nuvem, a gente não precisa estar comprando data centers para poder colocar uma determinada aplicação
um determinado sistema nosso. O que a gente faz? A gente aluga. Então, por exemplo, a gente vai lá na Amazon, então a gente vai lá na Google Cloud, ou então na Microsoft Azure, né? E aluga um pedaço do data center da Amazon, um pedaço do data center da Google, um pedaço do data center da Microsoft e coloca no nosso sistema. Então, a gente tem a possibilidade de alugar e pagar pelo uso, né, desse serviço, que esses serviços podem ser processamento, né, podem ser armazenamento, podem ser a parte de conexões. Né? E quando a gente une, por exemplo, a computação móvel, né, com a computação em nuvem, a gente surge esse termozinho aqui, que se chama Mobile Cloud Computing, né, que está em negrito, que foi onde, de fato, eu trabalhei o meu mestrado, né, e o meu doutorado, né, um pouco, então está em andamento, né, que nada mais é do que a gente está trabalhando com a computação móvel e a computação em nuvem integradas, né, então todas as possibilidades que a computação móvel nos dá com os dispositivos móveis, né, com a expansão de todas as melhorias que a nuvem pode trazer para a gente. Então, é a união perfeita, né, de duas tecnologias que dão muito certo, né, sendo a computação em nuvem, né, mitigando os problemas da computação móvel. Então, como a computação nuvem, ela tem muitos recursos, então ela pode, né, diminuir, né, a necessidade de processamento da computação móvel. Ou também a não necessidade, por exemplo, de um dispositivo móvel estar guardando tantos dados. Por quê? Porque tem um local que é próprio para isso, que tem recursos, né, entre aspas, infinitos, que seria a nuvem. Então, é a união perfeita entre duas, né, tecnologias. Então, foi aqui onde eu trabalhei o meu mestrado, né? Aí tem um termo que não é tão novo assim, né? Acredito que vocês já devem ter visto, né? Se não viram, vocês vão aprender agora, que é o da computação ubíqua, né? O que é computação ubíqua? É a computação, né, idealizada pelo Mark Weiser, certo? Mais de 20 anos, que ele propõe que a computação vai se tornar invisível, né? Transparente. O que ele quer dizer com isso? Né? É justamente a ideia de que eu não tenho, né, mais a percepção que a computação está no ambiente. Então, eu consigo interagir com as coisas, né, ao meu redor como se elas fossem do meu convívio, né? Como se elas fossem do meu cotidiano. Então, por exemplo, eu chegar em determinada, chegar na minha casa, né? Até fiz uma prática com isso, sistemas distribuídos, né? Aí eu chego na minha casa, ele reconhece que sou eu, a minha casa, e já abre a fechadura. Então, já consigo entrar na minha casa, assim, por exemplo, precisar de uma chave. Então, por exemplo, eu vou num carro, né, ele é inteligente o suficiente para saber que, por exemplo, se eu estou perto dele, ele vai abrir a porta e já vai ajustar o ar-condicionado na temperatura que eu gosto. E tudo isso, né, está relacionado à computação, né, ubíqua. Então, a computação está tão imersa no ambiente que a gente interage com ela de maneira natural, transparente. E a tendência, né, no curto espaço de tempo aí, é que a gente consiga ver isso aí mais no nosso cotidiano de fato, né? Aos poucos a gente está chegando para essa idealização aí do Mark Weiser, né? Caminhando um pouco lento, mas acredito que nos próximos anos aí isso esteja mais difundido, certo? A acessibilidade ao contexto está dentro da computação BICO, né? O que é ser sensível ao contexto? Contexto é qualquer coisa, né? Mas qualquer coisa, por exemplo, para alguém que definiu essa coisa. Então, por exemplo, né? Imagine que a temperatura é meu contexto. Então, se a temperatura é meu contexto, eu posso ajustar uma temperatura adequada, né? Para que eu goste, por exemplo. E dado que eu tenho um sensor de temperatura, né? Que coleta informações, né? Se eu definir uma temperatura que eu gosto, eu tenho um sensor que coleta essas informações de temperatura, dado que, por exemplo, está uma altura superior à que eu gosto, ele pode, por exemplo, né, o ar-condicionado ele é inteligente o suficiente para ligar
de ajustar a temperatura e deixar uma temperatura agradável para aquele ambiente. Então, isso é ser sensível. Então, por exemplo, o ar-condicionado seria sensível a essa temperatura e ele ajustar a temperatura que eu gosto. Então, ser sensível ao contexto é isso. Dado ao contexto que eu tenho interesse, né, que pode ser qualquer um, ele consiga adaptar o sistema para aquela situação, certo? Então, um exemplo claro de sensibilidade ao contexto, que vocês podem ver mais facilmente, eu não sei quem conhece aqui o Waze, né, que é aquele programa para fazer rotas, né, de navegação. Inclusive, até acho que o Google também faz isso, o aplicativo dele, acho que faz. Se tu tá de dia usando o aplicativo, aí ele fica com uma corzinha mais light, né, bem clara. Se, por exemplo, tu tá usando ele depois de 6 da noite, aí ele fica com a corzinha mais dark, por exemplo, simulando que você está no ambiente de noite. Então, ele está sensível, né, ao horário. Então, dependendo do horário que está teu celular, ele se adapta, né, ele adapta a aplicação ao contexto do horário, né? Por exemplo, se está dia, deixa o ambiente light, né, coisinha mais clear. Se está à noite, deixa uma coisinha mais dark, né? Isso tudo é automático, você não precisa fazer nada. O próprio sistema ele sabe que tem que fazer aquilo. Então, isso é ser sensível ao contexto. E agora, falando do doutorado, está em andamento. Também na área de engenharia de software, né? Como eu falei, eu trabalho um pouco ainda com a parte de mobile cloud computing, né? Só que meu doutorado está seguindo bem para a área de microserviços, né? Tem até o Luiz Felipe aí que trabalha comigo numa bolsa, né? Todo relacionado a monitoramento de microserviços. Então, a ideia, o que é o microserviço, né? Microserviço, pessoal, nada mais é do que a gente tem uma aplicação que ela é chamada de monolítica, que ela é um bloco só, ela é um processo só, e a gente separa esse processo só em micro pedaços. E esses micro pedaços, eles funcionam de maneira independente. Então, se eles funcionam de maneira independente, eles podem falhar independentemente, podem ser construídos de maneira independente. Então, por exemplo, a gente pode ter uma equipe que constrói um pedaço. Eu posso usar uma linguagem totalmente diferente, pode usar Java, Go, Python, PHP, o que for, para esse serviço, de uma tal maneira que eles têm que se comunicar. Geralmente eles fazem isso através de APIs REST, né, que inclusive eu preciso aprender aqui na disciplina. Então a gente pega uma aplicação que ela funciona de uma maneira autocontida, né, separa ela em pequenos pedaços, esses pequenos pedaços são microserviços, e cada um desses serviços são independentes. Então, uma vez que esses serviços são independentes, ele tem uma série de vantagens, que, por exemplo, né, em vez de, por exemplo, se uma aplicação monolítica falhar um pedaço, ela acaba falhando tudo. No microserviço, não. Se falhar um microserviço de uma aplicação como um todo, só aquela parte do microserviço vai estar impactado. Todo o resto, claro, se for funcional, vai continuar funcionando, né? Inclusive, é o que já até acontece um pouco ali com a própria Google, né? Você está ali no Gmail, tem ali seu serviço de e-mail. E do ladinho aqui direito, na verdade, do ladinho esquerdo, tem o Hangout. O Hangout é um outro serviço de bate-papo da Google. Se, por exemplo, né, se fosse uma coisa só, se cai, por exemplo, o Hangout, cairia o Gmail. Mas eles não, são serviços separados. Então, você fica aqui com o Gmail, se cai o Hangout, beleza, continua com o Gmail ligado. Então, a grande vantagem do microserviço é essa, né? E tem vários estudos, né, em torno desse monitoramento. Então, por exemplo, como esses microserviços também falham, né, dependendo se tem algum erro, alguma coisa, tem estudos voltados só, por exemplo, para monitorar ele. Quando é que ele caiu? Eu preciso de mais processamento, eu preciso de mais armazenamento. Que métrica que é interessante para verificar que, por exemplo, esse microserviço ele deve ser escalado, que é uma outra vantagem do microserviço, né? Que o monolítico, a aplicação como um todo, ela só escala como um todo. Não tem como escalar um pedaço dela. No microserviço, não. Se eu tenho um microserviço que ele é mais impactado do que os outros, eu posso escalar. O que é escalar? É criar instâncias. Então, o que é criar instâncias? É criar réplicas. Então, no lugar de eu ter um pedaço, eu tenho aquele mesmo pedaço, um irmão gêmeo.
ou então, o mesmo pedaço, trigêmeos. Então, eu posso ir expandindo, né, conforme a minha necessidade. Então, é uma das melhores vantagens que tem o microserviço, que é essa parte de escalar. E meu doutorado está indo para essa linha, né? Inclusive, tem vários alunos que falaram comigo, eu até nem pude pegar a orientação deles, por conta que eu já estou bem atolado nessas coisas. Beleza? Mas é isso. Então, essas linhas aí que eu posso orientar, né, que eu tiver um pouco mais folgado também. É sistema distribuído, computação móvel, computação em nuvem, mobile cloud, computação bico, acessibilidade de contexto, né, e agora microserviços. Expandindo aí os leques e oportunidades. Certo? Alguma dúvida até agora? Não? Tá tranquilo? Vamos lá. O que é o pré-requisito, pessoal, para você fazer essa disciplina? Certo? Amado, eu preciso não saber de nada, né? Ah, se eu não souber nada de nada, eu consigo fazer aqui? Não, não é tão bem assim, até por isso que tem os pré-requisitos, né? Então, o que que é bom, tem coisas que é bom você saber, né? Tem coisas que você precisa saber, que é programar. Então, no mínimo, você tem que programar bem, né? Conseguir fazer um algoritmo, porque aqui na disciplina, né, eu não vou ensinar vocês a fazer um algoritmo, porque justamente eu já passo do pressuposto que você aprendeu lá com o tio de FUP, que até vai ser um prazer, na verdade, né? Porque essa turma que está pagando web até o normal, né, da continuidade do curso, alguns pagaram FUP comigo, né? Então vai ser um prazer ver a evolução de vocês, né, como programadores, né? Então, programar é o básico. Então, saber programar. Claramente eu vou ensinar a tecnologia que eu estou ministrando aqui na disciplina, mas o algoritmo em si não tem como eu ensinar, né? Porque isso aí foi em outra disciplina, né? Aprender, né, saber orientação a objeto, né? Porque tem uma parte da disciplina que a gente vai precisar, que é quando a gente estiver falando de Java, né? Então, quando a gente vai falar um pouco de Java, aí você vai precisar também de um pouco de orientação a objeto, né? Saber como criar uma classe, saber como instanciar, saber o que é uma interface, certo? Coisa aí é um pouco mais básico, certo? Essa parte da arquitetura, né? Ter um pouco de noção, até vou explicar aqui um pouco, do que vem a ser todos os projetos que vocês já fizeram. A cadeia de fogo não foi feito projeto, mas em outras disciplinas, né, APS, por exemplo, vocês devem ter feito um projeto. A cadeia de PO, vocês devem ter feito um projeto. Então, ter uma noção, pelo menos, superficial de como foi essa arquitetura do sistema que vocês criaram. A arquitetura geralmente está ligado mais à parte arquitetural, assim, da modelagem, né? Então, esse bloco aqui ligado com esse outro, eles fazem isso, certo? Ter uma noção bem básica de redes, né? Até porque essa disciplina ela corre junto com redes, né? Saber, por exemplo, o que é um endereço, IP, saber o que é uma porta, saber o que é um protocolo. Mas isso aqui não se assustem, né? Isso aqui vocês também vão aprender um pouco na disciplina. Então, a IP, por exemplo, é o endereço de uma determinada máquina, né? E é assim que ela consegue ser rastreada na web. Se a gente não sabe o IP, a gente não tem como chegar lá. O que geralmente a gente coloca? A gente coloca o name, né? O DNS lá, www.google.com. Mas o IP dela é outro. Isso é transformado pelo DNS, ela acha o IP. Né? Os computadores conversam por meio do IP, né? A porta, o que é a porta? A porta está ligada ao serviço que você está consumindo, né, daquela máquina. Aquela máquina que tem o IP. Então, a porta, por exemplo, pode estar relacionada a uma porta relacionada ao banco de dados. Ou então, a porta relacionada a um servidor web. Ou então, a porta relacionada a uma parte remota do seu sistema. Então, cada porta do teu sistema, ela liga a um serviço. Né? Isso aqui é importante saber. E os protocolos, né, que são os meios de comunicação, como essas máquinas conseguem se comunicar. Então, por exemplo, o protocolo HTTP, o FTP, né? Aqui a gente vai ficar bem preso ao HTTP, né, que é o protocolo padrão aí da web. Mas isso também a gente vai explicar com calma, não precisa se assustar. O que é primordial aqui é programar.
Agora, pessoal, esses slides aqui, os próximos, eu vou falar um pouco sobre as arquiteturas, né? Até já falei, vocês têm a noção da arquitetura que vocês tenham trabalhado. Em C, por exemplo, né? Que a gente chama, por exemplo, de uma arquitetura de aplicação autocontida. O que geralmente a gente tem? Geralmente a gente tem um código, né? Escrito em C ou C++, o que for. E esse código, por exemplo, se eu quero que ele execute no Windows, eu tenho que compilar ele com o compilador do Windows, né? E ele vai compilar e executar numa determinada máquina que tem só Windows. Se eu tenho, por exemplo, esse mesmo código e quero executar ele no Linux, eu não vou conseguir. O que eu preciso fazer? Preciso compilar, executar em uma máquina Linux. Do mesmo jeito, o macOS. Preciso compilar e executar na máquina macOS. Então, eu tenho um código, né, que ela é autocontido para aquela máquina. Então, ela não serve para outra máquina o compilado dela. O código em si serve, o código fonte. Mas quando eu compilo, né, os bytes não vão, né, poder ser executados na outra máquina, porque são diferentes, as arquiteturas são diferentes. Se eu tenho, por exemplo, um ambiente, né, por exemplo, a MPO, como vocês viram, chamado de arquitetura multiplataforma. Qual a ideia? Eu tenho um arquivo Java, né, todos lá devem ter visto, que tem um JDK só para fazer essa compilação, né, que é o ambiente de desenvolvimento Java, em que ele pega esse ponto Java e transforma num ponto class. Esse ponto class tem os bytecodes, né, que eles são executados em JVMs. Então, a JVM tanto faz, por exemplo, se eu estou em uma máquina Windows, aqui no caso Linux, ou então na máquina Windows, ou se estou na máquina macOS, né? Se eu tenho a JVM, ela interpreta, né, um bytecode e ela consegue executar aquele código. Então, compila com JDK, né, interpreta aqui com o JVM. Então, diferente da aplicação autocontida, que eu tinha que compilar cada vez para cada sistema, aqui eu compilo uma única vez e executo em qualquer sistema, que basta que ela tenha uma JVM instalada, certo? E como era que era a web, né? Antes do modelo atual, né? A web convencional, acredito que muita gente aqui, pelo menos que veio do técnico, deve ter feito pelo menos um sitezinho PHP básico, certo? Então, como era que funcionava? Eu tenho um servidor HTTP que ele hospeda uma determinada aplicação, né? E essa aplicação, por exemplo, pode ser não é uma programação HTML, certo? Só que isso não existe. HTML é linguagem de marcação, né? Já adianto, para quem ainda tem essa confusão, mas esqueça que HTML é programação, é marcação, a PHP é programação. Então, eu posso ter, por exemplo, uma aplicação, né, que junta, por exemplo, PHP com HTML, e ela está hospedada em determinado servidor, né? E esse servidor é quem de fato executa essa aplicação. Então, por exemplo, ele é um servidor que o SL dele é um Linux, né, um data center, e ele tem os interpretadores, né, de tecnologia tanto HTTP como do PHP. E uma vez que, por exemplo, eu acesso de um Firefox de uma máquina do browser, ou então do Chrome, ou então do finado Internet Explorer, né, acesso isso por meio da internet, né, e seu endereço, claro, para poder chegar nesse servidor, eu vou e baixo essa determinada página aqui para meu browser, né, execute as interações. Então, esse carinha aqui, o servidor HTTP, ele hospeda a nossa página por meio da internet e a gente consulta aquela página. Tá? Então, ficava muito preso, muito engessado, né, no browser também. Então, ficava muito preso a essa ideia de ter um navegador na tua máquina, que tu acessa a internet, né, e tem essa página que é baixada aqui do servidor HTTP. Como é que é hoje? É usando de APIs, certo? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma máquina também
com Linux, Data Center, interpretador, né? E eu tenho também, por exemplo, uma parte que pode estar em PHP, em Java, Python, o que for, certo? E aqui é o meu servidor. Então, o lado aqui esquerdo é meu servidor, o lado direito, meus clientes. Então, por meio aqui da internet, né, dessa conexão, eu tenho APIs que comunicam informações, né, que elas possam nem tanto receber como transmitir informações, dado que eu faço a requisição. Então, por exemplo, né, se eu sou um usuário comum e uso de computador ainda, eu tenho, por exemplo, Firefox, né, o Chrome, né, executando, por exemplo, aqui também um interpretador, um Node, né, com a aplicação, e até isso a gente vai fazer um pouco, né, com o Vue.js. Então, se eu tenho né, um determinado navegador, ele tem um cara que consome essas informações, eu preciso da API, porque a API é uma interface de comunicação, que por meio dessa interface eu posso tanto mandar JSON, né, que é uma representação de dados, como consumir JSON. Então, agora eu não tenho mais a figura da página em si. O que eu faço agora é transmitir e enviar dados. Então, a web hoje, né, ela é bem focada nisso, né, e é enviar e trazer dados do cliente para o servidor. Então, por meio de APIs, que são as APIs REST, né, que são as mais comuns hoje, a gente consegue interfacear por meio das APIs e consumir e enviar JSON. E o que eu faço com esse JSON? Esse JSON são seus dados. Então, por meio desses dados, eu consigo, né, dado que, por exemplo, eu tenho uma página que eu baixei, né, eu consigo, por exemplo, recuperar, vamos supor que é uma página com dados de uma imobiliária que tem apartamentos, né? Então, uma vez que esses dados são trafegados dessa determinada página, eu consigo pegar esses dados, que são nada mais do que representação de casas, apartamentos que tem no meu banco de dados, recupero esses dados e renderizo em uma determinada página web para mim, certo? Esses mesmos dados que são renderizados aqui na web, né, e aparece o site da imobiliária com os dados, que pode ter, por exemplo, o título do apartamento, a descrição, os quartos, o que for. Esses mesmos dados eles podem não ser, por exemplo, para uma página web, mas pode ser também porque para uma aplicação Android, então, uma aplicação móvel, que não tem nada a ver com a aplicação web, mas tem totalmente. Por quê? Porque hoje eles fazem consumo de APIs, REST. Então, com esses mesmos dados que são trafegados para cá, com a página web, eles podem ser trafegados em uma aplicação móvel. Então, no lugar de eu renderizar na página web, eu renderizo numa aplicação móvel. Né, os mesmos dados. E do mesmo jeito, eu posso ter aqui numa determinada plaquinha, né, por exemplo, um Raspberry que for, que roda aqui com Python, e ele consome esses dados e faz algum tipo de representação, algum tipo de consulta. Então, a web hoje ela é focada em dados, né? Que até surge muito dessa ideia das Big Data, né, também. Em que eu consumo JSON, né, e envio JSON. Consumo JSON, envio JSON. E o JSON são os dados que são trafegados. E eu posso fazer o que eu quiser com eles. Contanto que também eu sei como fazer essa comunicação. E essa comunicação é feita todos usando tanto o protocolo HTTP, né, como utilizando das APIs. Né? E é isso, pessoal, que a gente vai ver na disciplina. Vai ser totalmente focado em consumir APIs REST, né? Até por conta que é o que o mercado exige, né? Hoje. Pode ser que, por exemplo, daqui a 5 anos seja outra coisa. Mas hoje, né, 100%, isso eu falo com propriedade, que o consumo de informações de um cliente para o servidor é totalmente focado em REST. Né? E é por isso que é tão importante que vocês aprendam como se comunicar com essas APIs. Certo? Alguma dúvida até agora? Posso continuar?
Pode. Pode. Opa. Vamos lá. Ei, professor, Oi, tirou uma dúvida. Matheus, vamos lá. Essas aplicações que a gente desenvolve, por exemplo, no navegador, como o Chrome, dá acesso também nos derivados dele, que vem do Chrome, como o Opera e outros navegadores? Tu fala da compatibilidade, né? É. Cara, essas compatibilidades elas são mais relacionadas à parte das bibliotecas de customização, né? Então, por exemplo, se tu usar uma biblioteca que seja padrão para customizar para esses N navegadores, né? Ele vai funcionar. Aí você tem que consultar quando, por exemplo, você utiliza delas, né? Por exemplo, o Internet Explorer é um dos que está totalmente finado aí a morrer e não funcionar mais nada. Beleza? Entendi. Vamos lá. Então, como é que é estruturado essa disciplina? Né? São 64 horas, né? Eu até foi eu que modifiquei isso aqui, sabe? Botei 16 horas teóricas, 48 práticas. Aí em mobile eu botei 64 práticas, né? Porque essa cadeira, pessoal, é muito prática, né? Vocês vão ver quando eu começar a torar mesmo aqui, aí é código para cima e para baixo, não tem jeito. É por isso que volta lá para aquele slide de programar essencial. É porque de fato é muito prático essa disciplina. Então vocês têm que, se você não tem tanta habilidade assim, voltar um pouquinho, estudar os conceitos mais básicos de programação, porque vocês vão realmente precisar para essa disciplina. Então são 32 encontros, né? Que da maneira tradicional, que vão ser menos, porque é um remoto, né? Virem aulas teóricas, né, com parte de conteúdos mesmo, aulas práticas. Aqui as aulas práticas são focadas 100% a gente está fazendo código, né? Até porque a gente não está tá de maneira remota, né? Então não tem muito para onde fugir. E as apresentações. Então, nesse encontro também estão previstas as apresentações de vocês do projeto, que eu chamo de projeto integrado, né? Que é um projeto que vocês vão fazer durante toda a disciplina, né? Eu falo com ele mais calma depois. Aí mais já adianto para vocês já irem fazendo os trios de vocês, né? Até 3 pessoas. Então, vamos lá, agora a pergunta, né? Para vocês, né? Agora escutando mais vocês. Então, eu já falei um pouco, né? O que é o desenvolvimento web? Né? Que tipo de tecnologias vocês já viram? Eu quero saber um pouco mais assim, do nível de vocês, pelo menos de alguns, né? Tem alguns aqui que eu sei que já é profissional, que vão ensinar a gente. Por exemplo, a Andressa dá aula, né? Conheço também alguns alunos aqui que são bem citados, os professores, né? O Jefferson, o Luiz, conheço alguns, o Leimar também está fazendo projeto. Então, conheço alguns, sei do nível de alguns, mas claramente eu não sei todos, né? Quero saber de vocês, né? Que tecnologias que vocês usam, né? Que, que, que framework vocês já utilizaram. Vamos lá. Aí, então, já programou o que aí? Deixa a turma falar aí, rapaz, só eu que falo. Rafael, já está trabalhando com React, um pouco de Node e Angular. Legal. Vai ensinar a gente aqui. Jamerson também. Java. Matheus também já tá craque aí. Já viu. Para back-end, da gente, por exemplo, eu e o James e alguns colegas já vimos .NET também. Legal. Rapaz, eu peguei algumas coisas assim, inclusive alguns cursos, mas eu senti falta daquela coisa trilhada que eu vou ter nessa disciplina, sabe? Tipo, para entender realmente onde cada coisa vai parar. Então, acho que vai dar bom. Uhum. Não, eu quero deixar claro para vocês aqui o que é que vocês vão aprender, né? Vocês vão ver a ferramenta que depois eu vou mostrar, mas o que eu espero, né? Que
todos que estejam aqui, os que passem, claro, né, saibam no final da disciplina. Como construir uma aplicação, né, do lado cliente, como construir uma aplicação do lado servidor e como eu consigo integrar as duas. Então, vocês vão ver aqui um framework para fazer o front-end, que é essa parte da frente do cliente. Vocês vão ver um framework para desenvolver a parte back-end, que no caso, a disciplina ela é bem focada, pessoal, no Java, né? Se vocês forem ver a ementa dela, só que o Java, não é que ele está ficando para trás, mas até porque ele é altamente robusto. A minha formação ela é em C em Java, né? Mas o que o mercado exige hoje, né, é muito o Node. Então, eu vou tender também para essa linha, né? Eu ainda não me enchi essa disciplina com Node.js, só com Spring e Java, né? Mas dessa vez agora eu vou optar pelo Node, justamente para manter o padrão do JavaScript. Então, tanto front-end quanto back-end vai ser em JavaScript, né? Então, eu espero que... Professor, Vai lá. perdão, deu uma travada aqui. O senhor poderia só repetir essas últimas coisas que o senhor falou? Rapidinho. Certo. Eu vou optar, né, no caso Lucas, eu vou fazer tanto front-end quanto back-end, né, utilizando do do JavaScript. Então, o front-end vai ser com Vue.js, né, tá respondendo o Rafael Santos, e o back-end vai ser com o Node.js, para manter o padrão de construção das aplicações de vocês também, né? Até por conta que o mercado está exigindo, né, bastante, inclusive eu tenho vagas com colegas. Tem um cara aqui que todo dia me aperreia. Almada, tu conhece alguém que está trabalhando com Node? Estou com vaga aqui na minha empresa. Isso é uma oportunidade também incrível de vocês aprenderem Node, não só na disciplina, porque aqui é o começo, aqui é o... Eu vou ensinar aqui o beabá do beabá, né? Para vocês aprenderem de fato, né, como construir uma aplicação robusta, etc., aí parte de vocês. Eu vou ensinar aqui o básico do básico do básico de como você construir uma aplicação, né, totalmente front, back-end, usando a Place REST, né? É isso que é a disciplina. E com esses conhecimentos básicos que eu vou passar, você já vai estar apto, né? Até alguns alunos já conseguiram vagas, outros alunos vieram me falar, Amado, isso aqui eu vi em tal vaga, né? Vocês vão ter o conhecimento básico do que o mercado está pedindo para vocês, né? Então, front-end, vocês vão ver lá, Vue, React, Angular, o back, Spring, Node, saber como é que constrói uma API, como é que trabalha com REST, o banco de dados, Postgres, vocês vão ver tudo isso aqui na disciplina. Então, ela é uma disciplina, apesar de básica, completa. Porque vocês vão ver tudo que vocês precisam para poder construir uma aplicação do zero. Arrume sim emprego, né? Que eu quero dar esse conto aí no Pix, eu desenrolo, beleza? Mas, realmente, esse cara, ele sempre me pede indicações, né? Então, e o foco dele lá é Node. Até ele falou, não, Mata, foca no Node na disciplina, porque quando tiver vaga aqui, eu já te falo e tu me indica alguém. Então, se dediquem também a aprender, né? E eu indico fortemente que vocês vão para essa linha, pelo menos do Node.js. Beleza? Então, vamos lá. Então, vai ter... Não se preocupem com nada, pessoal. Tudo que eu estou falando aqui não vai ser só no peito de vocês, não. Vai ter uma aula, vai ser assim do zero total. Vou começar com HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, JSON, Vue. Vai ser tudo bem com calma, né? De uma vez, não. Não se aveste, não. Beleza? Vai ser bem tranquilo. Vamos lá. Então, a gente já falou aí um pouquinho de desenvolvimento web, né? E agora a gente apresenta esses caras aqui. O que são esses caras, né? Aqui é o 0,001% do que é o web, né? Porque todo dia tem coisa nova. Então, por que é importante, né, essa disciplina? Porque aqui eu não ensino para vocês
especificamente um framework, né? Eu ensino para vocês o básico de como vocês conseguem chegar nos outros frameworks. Porque o que é importante é saber os pilares de como se constrói uma aplicação web, né? O framework tanto faz. Por isso que eu opto, por exemplo, por Vue.js, mas nada impede, por exemplo, de ser um Angular, nada impede de ser um React, né? Se você aprende o Vue, você vai aprender o Angular e React direto. Se você aprende o Node, né? Eu não vou dizer que é direto para o Java, porque tem uma diferençazinha. Mas vocês vão saber, por exemplo, que é uma API, como construir uma API. Então, vocês conseguem mapear uma tecnologia para outra. Então, o que é importante? É importante que vocês saibam os básicos, que são esses carinhas aqui. O HTML, né? Para fazer a parte estrutural, o CSS para fazer a parte de customização, o JS para fazer a interação. O Ajax para fazer as requisições, né? Tanto síncrono quanto assíncrono. E é por meio do Ajax que os frameworks, tanto o Vue, que é esse Vzinho, né? Como o React, como o Angular, eles fazem as comunicações para o back-end. O back-end pode ser um Node, pode ser um Spring, pode ser o que for. E dentro dele pode ter, por exemplo, claramente vai ter, banco de dados que eles se interfaceiam e guardam informações. Por exemplo, pode ser um MySQL, pode ser um Postgres. Então, aqui tem uns poucos tecnologias que a gente pode estar utilizando em web, né? Por que eu coloquei aqui o Android, né? O Android, porque o Android, ele não é web, mas ele pode se comunicar via web, né? E pegar dados e renderizar, como eu mostrei, né? Aqui o Tomcat que é para poder hospedar a aplicação em Java, né? Aqui o do Apache. O Bootstrap, por exemplo, que é para customização, para facilitar a biblioteca do CSS. O jQuery é o que o pessoal usava antigamente para poder fazer as requisições Ajax e também facilitar a parte do JavaScript. Então, aqui é um pouco do que é a web, né? Por exemplo, aqui o PHP, né, com a linguagem de programação. Então, tem muito framework, não dá nem para... Todo dia tem um novo, né? Um framework de JS. Então, não dá para ensinar todos. Então, a gente ensina um para front, um para back e os pilares da web, né? E aí vocês tocam o barco sozinho depois. Então, o básico vocês vão aprender, mas o básico completo. Então, né, quem passar na disciplina, né, até um pouco de puxão de orelha, né? Se dediquem ao máximo que vocês puderem para a disciplina, né? Eu sei que está num momento muito chato de pandemia, né? E que no caso acaba às vezes atrapalhando, né? Que, por exemplo, tinha outras formas de eu poder estar avaliando vocês, mas a pandemia acaba meio que atrapalhando isso, né? E eu digo para vocês, pessoal, aproveitem ao máximo a disciplina, né? Eu sei que vocês têm os colegas e acaba copiando, isso, aquilo, outro, isso aí tá batido já, né? Isso aí não precisa nem estar falando. Mas eu vou pedir para vocês que vocês evitem fazer isso por vocês mesmos, entendeu? Porque se você copiar isso aqui, pessoal, me juro, não vai servir de nada, né? Dá para você passar tranquilo, sem estresse, entendeu? Se você fizer isso. Mas eu lhe garanto que não vai ser útil para vocês. Então, tente ao máximo fazer só. Porque só vocês tendem a ganhar, né? Eu não ganho nada com isso, até porque eu já tenho o meu mestrado, já sou graduado, né? Então, agora é com vocês, né? Então, se dediquem ao máximo para a disciplina, para vocês poderem, né, no futuro próximo, pegarem uma boa vaga de desenvolvedor, uma boa vaga de analista, uma boa vaga de full stack, porque essa disciplina aqui é para o cara sair full stack, né? O cara vai saber fazer o front, o back e comunicação, então o cara faz tudo. Stack Overflow pode, não pode, como eu falei, né? Até porque eu uso direto o Stack Overflow, né? Até indico que vocês usem também. Evitar fazer cópias, né? Porque isso vai prejudicar vocês mesmos. Beleza? Então vamos lá. Só um pouquinho aí de puxão de orelha, certo? Aí, quais são as justificativas da disciplina, né? Aqui já dá a própria meta de vocês, né?
mostrar, né, que o cenário atual é todo voltado para parte de conectividade e interação, né? A gente usa aqui direto o celular, a gente usa, faz parte do corpo agora, né? Você acessa um site, acessa alguma coisa, então é necessário que vocês saibam fazer aplicações, né, web, justamente por isso, né? Porque vocês vão estar alinhados com o mercado. Então, aqui, pessoal, é a maneira mais fácil, né? Mais rápida até de vocês, mas entrar no mercado, né? É construir aplicações web. Então, essa disciplina ela busca propiciar o mais básico, né, em torno do desenvolvimento web, né? E é ideal para que você esteja em conformidade com o mercado de trabalho, né? Justamente porque se vocês forem ver as vagas de desenvolvimento, né, é isso aqui que vai aparecer, né? Então, preparar o aluno para esse tipo de sistema, né, e fornecer a capacidade que vocês consigam desenvolver os projetos de vocês com o que há de mais atual e moderno, né, em termos de tecnologia. Já apresentei um pouco delas para vocês. Os objetivos, né? Dar conhecimento para que vocês possam construir, né, os sistemas web usando essas tecnologias atuais, introduzir um pouco de conceito de redes, né, que eu já falei que a gente vai comentar, introduzir os conceitos de programação web, né, por exemplo, que IDEs vocês devem estar utilizando, que linguagem você deve estar utilizando, aprender como se conectar a um banco de dados, eu não sei quem já teve essa oportunidade nas outras disciplinas, né, de, por exemplo, criar um sistema que se comunica via Drive, com um Postgres, um MySQL, ele faz a consulta, integra e consulta e atualiza e deleta, faz aquele crudizão básico, né? Eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas na cadeira, por exemplo, de fundamentos de banco de dados. Mas se vocês não tiveram, nessa disciplina vocês vão ter, né? Então vai ter uma parte dedicada só à conexão com o banco de dados. Então, desde a instalação, a criação do banco de dados, a criação das tabelas, como inserir, como deletar, como atualizar, né, como ler. Então, tudo que for mais básico, como fazer um pouco de consultas mais elaboradas. Eu não vou ensinar aqui, por exemplo, a fazer um group e um join com não sei o que, isso aí não faz parte da disciplina, né? Isso aí é outra disciplina, é a parte mais básica do CRUD, né? Tudo eu vou explicar para vocês como fazer, né? Mas se quiser fazer o join da vida, aí é só lembrar de como fazer na cadeira de fundamentos. Aí dá para aplicar aqui na disciplina também. Até porque é só pegar a consulta, o que for, e colocar no sistema que ele vai fazer. Apresentar o framework front-end, né, que já falei que vai ser o Vue.js, e o back-end, que vai ser o Node.js. Consequentemente, criar artefatos, né, nada mais é do que as implementações dos módulos, né, que vocês vão fazer desse projeto. Então, quais são as atividades de vocês, né? Trabalhos em grupo. Então, como eu já falei, é um projeto integrado que ele é composto de um grupo de 3 pessoas, né? Tem algumas pessoas que gostam de fazer só, né? Eu indico fortemente que não faça. Por quê? Porque é muito trabalho, é muita coisa, né? Então, se você vai fazer só, você acaba se prejudicando em relação, né, aos demais. Mas se caso for excepcional, que você só queria fazer só, né, eu também não vou ter distinção, sabe? Você pode fazer. Mas você faça agrupada de 3 pessoas, né? Eu vou marcar um dia só para vocês me entregarem quais são os projetos, né? Vai ter uma atividade só para isso, não se preocupem agora. Como é que vai ser os projetos, como é que você vai descrever quem é o grupo. Então, relaxe. O que eu já falo para vocês, procurem um grupo de vocês. E procurem pessoas interessadas, né? Que até acontece muito isso, é até uma coisa boa, né, da disciplina, que você consegue trabalhar com pessoas diferentes, né? Então, aqui a gente vai trabalhar com Git, tem que subir no Git, e desce, faz um push, faz um pull, e dá um conflito. Então, a gente consegue simular um pouco, né, do que seria o ambiente de trabalho, né? De fato, que vocês vão ver daqui uns dias no mercado de trabalho.
Então, é muito interessante, né, trabalhar em grupo nessa disciplina por isso. Porque, de fato, vocês vão ter que fazer umas issues e criar, subir código, e daí dar conflito, vai ter que ajeitar, e outra pessoa tem que conversar. Tinha um grupo, no semestre passado, que eles se uniam no Meet e faziam um projeto junto. Então, ficavam os três, né, numa chamada só, ficava uma das pessoas implementando e os outros dizendo, faz assim, faz assado, vai por aqui, vai por ali. Aí eles criaram o projeto todo assim, né? Então, até o grupo da Gigi, não me lembro quem eram os outros dois, mas eu lembro que a Gigi era desse grupo. Fazer as atividades práticas, a gente vai ter atividades práticas, que aí são individual, né? Então, vou passar pelo menos 5 práticas, né? Eu previ 6 aí, mas não sei se vai dar tempo. Mas pelo menos 5 práticas a gente vai fazer, né? Na disciplina. Então, as práticas é individual, né? E os trabalhos em grupo, e os trabalhos de projeto integrado em grupo, né? Para essas atividades práticas e para as de grupo, não, as de grupo elas têm que ser apresentadas. Então, a gente vai marcar um dia, né? Para que vocês apresentem para mim mesmo, né? São ao vivo. As atividades práticas, vocês tanto fazem um código e submetem, como também fazem o vídeo de apresentação na prática. Então, já adianto, porque teve os alunos que semestre passado, não foi dito, que tinha que fazer a gravação, aí acabava que eu tinha que dar mais dias para gravar. Então, fazem a prática e gravem explicando como é que é a prática, tanto a execução como a parte de código, né? Se você conseguir explicar em 1 minuto, né? Aí tentem explicar o máximo de detalhes, né, para poder pontuar você como você merece, certo? E a gente vai usar só desenvolvimento, né? Isso que é padrão. Então, a gente vai usar tanto o Visual Studio Code, né? Já indico até para vocês baixarem, como, por exemplo, quando a gente estiver mexendo um pouco com o Java, que eu vou mostrar um pouco do Java também, vai ser o Eclipse. Então, aqui seria a ementa, né? Então, a gente vai ver na aula de quinta fundamentos da web, né? Vamos ver se dá tempo de terminar ela toda na quinta. Aí depois a gente entra no front-end. Então, falar do HTML, falar do CSS, falar do Bootstrap, que é aquela biblioteca para customização do CSS, customização dos sites, né, que usam CSS por baixo. O JavaScript, que é a linguagem, né, do front-end que a gente vai utilizar para interação. O JSON, que eu vou mostrar como fazer a parte de representação de dados, né, como eles são representados. O Vue.js, né, o framework, que de fato a gente vai estar aprendendo aqui. Vou falar sobre o REST, então vai ter uma aula só de fundamentos do REST, como vocês criar a API de vocês. Aí vai ter uma parte de como fazer isso usando o Vue.js, como comunicar, né? Aqui é a parte conceitual. Como usar o Vue.js para fazer o REST. Então vai ter uma parte para isso. Aí entra no back-end, né? Falar de servidor web, falar do Tomcat, falar de IDE Java, falar do Maven. O Maven, não sei se vocês conhecem, mas seria como se fosse um gerenciador de dependências, né, e de build. Por exemplo, no Java, quando você quer colocar uma biblioteca que você vai utilizar, não sei quem já teve a oportunidade de usar bibliotecas, por exemplo, Postgres, se você for utilizar, você tem que subir a biblioteca, né? Se você usa o Maven, no caso, se usar o Java normal, você tem que fazer o quê? Você tem que baixar a biblioteca, colocar ela no path do projeto para poder utilizar, né? Se você usa o Maven, você não precisa fazer nada disso. Você bota 4 linhas de código que ele já baixa a dependência para o seu projeto. E agiliza bastante o trabalho. Basicamente, ele vai facilitar o teu trabalho, tanto de dependências como de build. Então, por exemplo, para criar um ponto já do teu projeto, é bem mais simples. Vamos ver um pouco de servlet, né? Que nada mais é do que pequenos servidores, como fosse uma página, né? Um serviço que tu está criando no teu sistema. O DAO é um padrão, né? Padrão de projeto para persistência de dados, é bem utilizado. Então, é importante que vocês aprendam também padrões, porque isso é bem difundido, né, no mercado.
mostrar para vocês, vamos fazer um crude, né, num banco de dados. O banco que a gente vai usar aqui é o PostgreSQL, ele é bem mais robusto do que o MySQL, né. Eu sempre gosto de, às vezes nunca dá tempo, né, eu deixo sempre para o final, para ser tipo um tópico extra, né, que é o MongoDB. O MongoDB, pessoal, ele é um banco, chama NoSQL, né, chama Not Only SQL. Então, um banco orientado a documentos é bastante utilizado, em que nada mais é do que ele guarda documentos que são estilo chave-valor, que é o mesmo estilo de tuplas para JSON. Então, casa, idealmente, usar JSON ou Mongo, que é a mesma, como se fosse o mesmo padrão. Então, ela é bem utilizada, o Mongo, né, um dos bancos mais utilizados no SQL. Mas tem o Cassandra, tem o Dynamo, tem outros. Mas aqui o Mongo é um dos mais difundidos, ele casa bastante também com o Node, né. O RM, né, que é para a parte de fazer relação de objetos, né, com bancos relacionais. Então, tem uma parte só para isso. Fala de um padrão arquitetural, né, que a gente chama de MVC, que é o Model View Controller, né, que as aplicações web usam bastante. Né. Um modelo, né, com a parte de regra de negócio, o view com a parte de visualização e o controlador no meio desses dois caras. Aí, mais especificamente, o framework, né, que é o Node.js, né, a tecnologia, na verdade, de execução do JavaScript no back-end, o Express, que é o framework, e o Sequelize, que é uma biblioteca, né, para fazer a parte de persistência aqui no ORM. Então, para fazer o ORM, a gente vai usar o Sequelize. Aí ele vai fazer esse direcionamento dos objetos no banco de dados. E por fim, né, para finalizar, de fato, deixar a disciplina bem completa, né, mostrar como fazer uma hospedagem. Então, tem uma tecnologia aí que é o Heroku. Né? O Heroku, por meio dele, tu consegue subir uma aplicação completa sem pagar nada. Então, tu consegue tirar do local host, tirar da tua máquina e hospedar isso e deixar de fato na nuvem sem pagar nada. Aí consegue colocar a tua aplicação no ar. Certo? Alguém falou? Induz. Ei, professor, Oi. eu tenho duas perguntas. Uma é se em hospedagem você vai falar alguma coisa sobre Firebase também. Não vou citar do Firebase, mas a gente até poderia brincar um pouco com ele, mas nessa disciplina não. Eu gosto de usar ela no dispositivos móveis, porque justamente lá eu não trabalho na parte de back-end, né? Então eu uso o Firebase só para guardar as informações. Mas aqui, como a gente vai trabalhar tudo, aí eu acho melhor evitar. Mas dá para usar também. Aí, professor, eu queria perguntar uma coisa assim, porque em sistemas distribuídos, o senhor fazia aqueles vídeos que mostravam algumas ferramentas, né? Tipo, passo a passo para poder fazer ela funcionar. Você pode fazer também isso com algumas de web, as mais complicadinhas? Não, para todos de web está previsto essas instalações. Perfeito. Deixa eu me falar. complicava, perdi um dia, aí vi o vídeo do senhor e dava certo. Massa. Pronto, deixa eu responder aqui. Deixa eu ver. Parte de gravar. Pronto. Como é que funciona a parte de gravar, né? Como eu falei, as práticas elas vão ser individuais. Então, você finalizou sua prática, você submete lá no Siga, né? Geralmente funciona com o Drive. Você bota no Drive lá da Google, aí você submete seu código, você deixa seu código lá, cria uma pasta, bota seu código, né? Ou usa o Git, tanto faz. E aí você coloca um link do vídeo também, né? Pode botar o vídeo lá.
que tem nesse vídeo? Ele tem que ter a explicação tanto do código, né, como da execução do código, né? Porque no fim vocês vão ter uma aplicação web, então explicar, ó, quando aperta esse botão, ele faz isso, quando eu boto esse código aqui, ele faz isso aqui. Então explicar o que é que vocês estão fazendo, né? Porque isso seria feito de maneira presencial, mas como não tem como, né? Aí vocês fazem isso pelo vídeo. Aí explica o que é que vocês estão fazendo. Ah, nessa linha aqui eu faço isso por causa disso, disso e daquilo outro. Então explica tanto o código, né, como a execução. Aí grava o vídeo, bota no Drive, no Siga, como não cabe, né, porque tem a limitação de espaço, você coloca só o link da pasta, que tem tanto o código quanto o vídeo. Pronto, as datas, ainda não fechei todas as datas, né, até porque são bem dinâmicas, né, não tem nem... Até evito colocar as datas, mas eu vou colocar também. Vou fazer o plano e colocar direitinho, beleza, Rodrigo? Professor Amanda, Hum. tem quantidade mínima de tempo e máximo também para esse vídeo? Cara, de máximo não tem, de máximo é ilimitado, né? De mínimo era bom que fosse pelo menos 5 minutos, né? Já que você vai fazer todo um código, tem todo o trabalho, né? Se você for claro na sua explicação, né? É por isso que eu até falei, foi 1 minuto você conseguir ser claro, né? Mas evitem também fazer algo muito meio chulo, né? Pode ser assim. Tentem ao máximo, né? Explanar o que vocês fizerem. Isso, a gente vai usar o Axios. O que mais? Solid não. Pronto. Acho que eu respondi todo mundo. Deixa eu voltar para cá. Pronto, né? Aí como é a ideia? É um projeto que ele é contínuo. Então, quando eu pedir atividade, aí você já vai dizer, ó, meu trabalho é isso, aquilo, outro. Você explica todinho, né? Claramente pode ter uma mudança ou outra, mas não drástico do tema. Então, por exemplo, eu estou trabalhando fazendo aplicação para gerenciar a loja aqui de confecções da minha família. Aí, de repente, você chega com a loja de salão de beleza, não faz sentido nenhum. Então, o projeto, ele é contínuo. Então, vai ter a primeira fase, vai ter a segunda fase, vai ter a terceira fase. E é isso que eu chamo de projetos integrados. Então, cada um deles vai ser uma fase que corresponde a um módulo. Então, vai ser definida a data, né? Aí você apresenta esse projeto. Os trabalhos práticos eu botei 6, mas acredito que vai ser só uns 5 trabalhos, né? A princípio, vou trabalhar aqui com 6 mesmo. Então, como é que seria dividido, né? 60% é o projeto integrado, né? E 40% as práticas. Então, o projeto ele vale mais do que as práticas. Então, ficaria mais ou menos o quê? 2 práticas por semestre e o projeto. Por semestre não, por módulo, né? Que são 3 módulos. Então, 2 práticas projeto, 2 práticas projeto, 2 práticas projeto. Sendo as práticas valendo menos. Aí, no final, soma as 3 médias dos 3 módulos, divide por 3. Média aritmética simples. Aí não tem peso nos módulos. Então, aqui segue o padrão, né? Pronto, até um detalhe aqui da presença. Só podem desconsiderar isso aqui, certo? Isso aqui não existe, não. Aqui no maneira remota, eu não estou cobrando presença, né? Eu acho até eu acho que não vale a pena, certo? Cobrar presença por conta de que tem professores que fazem isso, eu não entendo nem o porquê. Vou dar presença, a presença vai ser o fórum. Não faz sentido nenhum. Até porque a presença é para aula. Então não faz sentido eu colocar a presença pelo fórum. Então eu evito, né, fazer esse tipo de coisa aqui de presença, até por conta que a gente está nesse momento complicado de pandemia, né? E eu acredito que vem também quem quer para a disciplina, né, para a aula. E tem um momento também de você assistir isso na sua casa, em outro momento. Então não faz sentido para mim obrigar, né, que você esteja presente aqui na aula síncrona, né? Não faz sentido nenhum. Então, não tem essa obrigação. Até teve uns alunos, professor, sou incomodo de ter choque de horário. Não, até porque se você vai fazer a disciplina, né, e você quer passar, você vai assistir em outro momento também a aula.
Então, não existe presença. Então, não precisa, você não vai reprovar por presença. É isso que eu estou querendo dizer. Né? A média acima de 7, né? Maior ou igual a 7, aprovado. Entre 7 e 4 tem a F, né? Fez a F toda prática. Aí tirou só uma nota, né? Soma a final com a média, se for acima de 5 está aprovado, se não está reprovado. Né? Que desconsiderar essa presença novamente, menor que 4, reprovado. Certo? Tranquilo aí entender a parte da presença, né? Você não pode contar para ninguém, é segredo nosso. Bibliografia. Amada, qual o livro para o web? Até o Adrien fala comigo, professor, qual o livro de web que a gente vai usar? Pessoal, não tem livro. Né? Não faz sentido ter livro para web. Por quê? Porque o material é extremamente denso, tem arrodo aí na internet. Né? Então, a próprio site da tecnologia, ele já é uma documentação incrível para vocês aprenderem. Então, não precisa de livro, até porque livro é defasado. Né? Se o cara fez um livro aqui hoje de web, amanhã ele já está antigo. Não faz sentido nenhum. Então, é por isso que não tem livro para a disciplina. O que é que eu sugiro? Né? Alguns links úteis. Por exemplo, da Kaelon, que é muito bom, que tem HTML, CSS, JavaScript. Tem um focado só para Java Web. A própria documentação do Vue é extremamente útil, importante. Tem a documentação do Spring. Tem, por exemplo, aqui um documento só sobre o REST. Tem aqui um do Ajax, que é o próprio artigo do Ajax. Tem a documentação do Postgres, instalação, MongoDB, Node, Express, Heroku, SQLite. Então, a própria web, né, a próprio Google é a bibliografia de vocês. Certo? Então não tem bibliografia. É um livro muito bom, Stack Overflow. Então, aqui algumas regras de boa convivência, né? Seja pontual, né? Por quê? Porque às vezes até dá uma tolerância de 10 minutos, né? Mas, por exemplo, se você gosta de assistir ao vivo e tirar alguma dúvida, então é importante você não atrase. Então, seja pontual ao máximo. Tem assiduidade, né? Se você gosta de tirar dúvida naquele momento, não que seja exclusivo para aquele momento, você pode tirar dúvida depois, mas na hora é bem mais simples, né? Então, evitem faltar. Lembrando que não tem presença, então não tem isso de faltar e de não faltar. Eu falo de não faltar por conta do conteúdo, né? Porque você vai perder aquele momento que pode ser importante para você. Né? Seja presente, participem, né? Ainda estão um pouco meio tímidos, mas um pouco já se soltam. Façam as atividades, porque as atividades vão ser importantes para você fazer o projeto, né? Tá totalmente linkado as aulas com as práticas, com o projeto. Então, se você perder uma das duas coisas anteriores, você vai se perder também na disciplina. Então, prestem atenção na aula, façam as práticas direitinho, né? Vocês mesmos, e, consequentemente, você faz o projeto, é uma coisa direta. Não tem surpresa, é isso que eu estou dizendo. Né? Essa disciplina é bem clara. Faz as aulas, faz as atividades sozinho, você vai fazer o projeto. Então não tem segredo. Né? E a ideia de ser ajuda mútua, né? Eu nunca tive problema com nenhum aluno, né? Graças a Deus, desde quando eu entrei, né? Todos sempre são de são muito bons, são bem respeitosos, né? Então evitem, por exemplo, às vezes deixar um áudio ligado, né? Quando estiver fazendo um raciocínio, né? Só finalizar essa tiradura, até para não perder aqui o foco muito. Mas é tranquilo, não tem muito estresse, né? Beleza? Aí tem aqui o slide que o Henrique gosta, né? Dúvidas? Estão com dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Pois beleza, pessoal. A gente se vê na quinta, certo? Com os conteúdos de fato. Eu já vou alimentar aquele nosso grupo, colocando alguns links na descrição. Então, lá na descrição já deixo tudo bem direitinho, que facilita a vida de vocês. A tabela de notas, a tabela do link das notas, o link da playlist do YouTube, o link da live. Então, já vou deixar tudo lá bem descrito, né?
E vou colocar também no Siga. Certo, Rodrigo? Beleza? Pois valeu, pessoal. Um abraço aí. Né? Se cuidem. Cuidado aí com o corona. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Pessoal. Valeu. Até mais, boa noite.